Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje a palavra está contida no livro de Neemias, falando sobre restauração. E vamos compartilhar uma palavra, pela graça de Deus, que ela é contracíclica. Por quê? Porque é um momento que todos estão, de certa forma, pressionados pelas circunstâncias de desânimo, de torpor, de pânico, sem entender para onde vai chegar tudo isso. Alguns fazendo previsões futuristas, especulações, mas Deus tem sua palavra. Nosso refúgio é a palavra de Deus. Em tudo ela pode ser aplicada à nossa vida e ao momento que vivemos. Então, essa palavra é contracíclica porque, através desse livro de Neemias, nós podemos, pela fé, tomar posse de atitudes de restauração, atitudes positivas no momento tão negativo. Onde todos estão para baixo, nós vamos nos levantar. O exemplo bíblico é mais que suficiente para nos encorajar a um novo tempo, a uma nova atitude, a uma nova perspectiva. Então, por favor, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns textos. Eu peço que os irmãos peguem a Bíblia aí para acompanhar. Senhor, entregamos nas Tuas mãos esta mensagem, que ela seja viva e eficaz, e penetrante, que atinja a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela seja apta para discernir os corações, os intentos do coração, para bem, para restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias. Estando eu, Neemias, na cidadela de Suzã, ele estava em Babilônia. Israel estava no cativeiro em Babilônia. Devido ao pecado da nação contumaz, persistente no erro, Deus deu muitas oportunidades, mas não teve jeito. Israel e Judá acabaram indo para o cativeiro. E Neemias estava ali no cativeiro, na cidadela de Suzã. Ele era copeiro do rei. Ele tinha caído na graça daquele povo babilônico e ele estava servindo ao rei. Então, ele estava preocupado com Jerusalém. Ele estava distante de Jerusalém, em cativeiro. Então, diz o texto, um de meus irmãos e alguns de Judá que vieram de Jerusalém. Então, Neemias perguntou a Ananis e alguns que vieram de lá. Ele perguntou a alguns que não foram levados para o exílio. Como eles estão? Aqueles homens que não foram levados para o exílio. Ele estava preocupado com eles. Porque na terra ficaram homens e mulheres simples, pessoas pobres, pessoas que não eram proeminentes, que não eram influentes, porque eles faziam uma transformação cultural, levava toda a nação pensante e deixava o povo simples para manipular. Então os príncipes de Israel estavam em Babilônia, e lá estava o povo. E Neemias, preocupado com este povo, pergunta sobre a cidade de Jerusalém. Disseram então, eles que vieram de Jerusalém disseram, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas a fogo. Amém. O foco dessa palavra, eu quero que você focalize nesse ponto. Jerusalém, que é a figura da igreja, estava em miséria e desprezo.
seus muros caídos em ruínas e seus portões queimados a fogo. Oh, meu Deus, aqui nasce no coração de Neemias um clamor. Então, irmãos, o que é uma cidade em miséria como Jerusalém? Porque Deus chamou e levantou Jerusalém, assim como levantou a igreja, nós, para sermos um testemunho de glória, de vida, de abundância, de prosperidade, de amor, de frutos abundantes para os povos da terra, para as nações que estão em trevas, para as nações perdidas. Por isso estamos aqui, para sermos um exemplo de vida, para que as pessoas queiram Jesus e venham para serem salvas. Por isso que estamos aqui. Mas se a igreja, como Jerusalém, estiver em miséria e desprezo, se a igreja for uma coisa comum, é como o sal que não salga, só serve para ser lançado no lixo e ser pisado pelas nações, não é esse o plano de Deus. Mas era esse o estado que Jerusalém estava naquele momento. E pode ser que a sua vida, a sua casa, a sua família, o Brasil, a igreja, tenha vivido esse tempo, esteja vivendo ainda esse tempo. É hora de verdade, é hora de realidade, é hora de aguçarmos o nosso entendimento espiritual. Desprezo, miséria. Miséria é ter menos do que o propósito eterno de Deus considerou, concebeu. Isso é ser miséria. Ser miserável é ter muito e viver como um miserável. Eu já vi pessoas riquíssimas andando com roupas rasgadas. Isso é miséria. Eu já vi pessoas riquíssimas escravizando os filhos e a esposa, sob o jugo do trabalho diário do lar, tendo muita riqueza. Isso é miséria. E na igreja, se você tem dons, tem talentos, tem um chamado de Deus, e você está acomodado, isso também é miséria. Deus quer te investir de poder e autoridade, de unção, para estar de maneira justa, fazendo aquilo que Ele te chamou. Menos que isso é miséria. Então a igreja precisa despertar nesse momento, nessa situação de crise. Opa, peraí, o que eu devo fazer? Como eu posso reagir? E outra coisa fundamental, muros derribados. Muros falam de santidade, santificação, separação. Muros falam de identificação, muros falam de separação. Aleluia. Definição, separação. Se os muros estão caídos, como Provérbios diz no capítulo 25, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio ou não pode conter o seu espírito. Qualquer coisa entra. Amados, o que tem entrado na sua vida? O que está aí dentro que precisa sair da sua vida? Se os muros estão caídos em ruínas, tudo entra. Nós precisamos levantar os muros. Porque o lugar legal de se entrar ou sair qualquer coisa na sua vida, não é pelo muro, porque pelo muro, pela janela, é o ladrão e o salteador que entra para fazer mal. Mas o lugar da autoridade são os portões. O lugar da decisão de que algo deve entrar e algo deve sair é pela porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Quem ouve a minha palavra, esse entrará, sairá pela porta e achará pastagem. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, a porta da salvação. Porta é lugar de autoridade. A autoridade está ligada ao caráter do cristão, a madeira da porta. Porém, aqui em Jerusalém, as portas estavam queimadas a fogo. Ou seja, aquele povo tinha perdido até mesmo o seu caráter de povo de Deus, nação santa. Não é? Perderam o caráter da Torá, da lei, que regia aquela nação. Será que o Brasil
prudente, nós, a igreja, também não temos perdido algo da nossa autoridade nesse momento? Você olha para a igreja no nosso país, será que ela está revestida de autoridade? As lideranças, os cristãos, têm apresentado um caráter cristão saudável? Avalie isso, avalie a sua própria vida, a nossa vida. Muros, santificação, separação, definição, portas, autoridade, escolhas, decisões, caráter. Precisamos de restauração, amados irmãos. No caso, Neemias tomou alguma atitude, e é isso que eu quero encorajar você, a igreja, nessa hora. Ao invés de ficar passivo, triste, inativo, é hora de reagir. E a palavra nos ensina como reagir. Eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos 10 atitudes que podem promover a restauração desses muros e dessas portas, para que saiamos da miséria, da vergonha, do desprezo. A igreja, irmãos, é a glória de Deus na terra. Será que ela tem sido reconhecida e valorizada ou tem sido desprezada? Mandaram fechar as igrejas, respeitamos. Será que perguntaram para as igrejas o que elas teriam para dizer da parte de Deus sobre o que está acontecendo? A igreja está na terra, os líderes, as lideranças, os cristãos, para serem ouvidos quanto ao que Deus está falando. Essa é a igreja gloriosa. Quando ela é desprezada, ela está na miséria, seus muros caídos, suas portas queimadas a fogo, então é a hora de reagir. Então, olha aqui pelo menos 10 atitudes, em nome de Jesus, que podemos ter em nossa vida, em nossa igreja, em nossa cidade, para a restauração. E aí que devemos nos encorajar a termos uma atitude nesse tempo, em nome de Jesus. É a restauração dos muros e das portas de Jerusalém. A primeira atitude que devemos ter, como Neemias teve aqui, humildade, quebrantamento, reconhecimento. Olha aqui, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. É hora de se assentar, chorar e lamentar por alguns dias? Sim. Primeira atitude, quebrantamento, reconhecimento. E ele disse, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Quebrantamento, reconhecimento de que estamos numa situação difícil e que precisamos de Deus. Primeiro passo, Deus só pode agir se houver atitude correta em nós. E a primeira atitude, melhor atitude que nós devemos ter, humilhação, quebrantamento. Aquele que se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. A segunda atitude, segunda atitude que Neemias teve, que nós devemos ter também, confissão de pecados. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço, olha aqui, irmãos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Devemos fazer confissão pelos pecados dos cristãos que eles têm, nós temos cometido contra Deus. Fazer confissão de pecados. A confissão de pecados libera a mão de Deus para agir. Pecados encobertos, hipocrisia, religiosidade, impedem Deus de agir. Mas a confissão dos pecados traz
luz imediata sobre as trevas. Então a luz de Deus resplandece nas trevas. Aleluia, e os demônios fogem, se enfraquecem. Segunda coisa, confissão. E ele diz: pois eu e a casa de meu pai temos pecado, pecado familiar. Eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Olha só, não temos guardado os mandamentos e estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Amados, segunda atitude aqui, confissão. Temos que reconhecer que estamos distantes da palavra, precisamos da palavra. E nós vamos ver aqui no final a volta à normalidade, como a palavra é valorizada, como Deus e a obediência aos mandamentos de Deus tem valor para Deus e restaura. No capítulo 2, Neemias servindo ao rei de Babilônia, ele estava triste por causa dessa intercessão, por causa dessas notícias. Então ele chega no versículo 2: o rei me disse: por que está triste o seu rosto, se não está doente? Tem que ser tristeza do coração. O rei amava Neemias, e a rainha estava ali junta. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto do teu servo, se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Disse o rei. Neemias caiu na graça do rei e da rainha que estavam ali presentes, com a sinceridade dele, não é? Então, terceira atitude, né? Ele teve uma atitude, ele teve um posicionamento. De repente ele estava muito bem na casa do rei, servindo como copeiro, bem sucedido em Babilônia. Mas o peso da intercessão, o peso dos seus familiares de Jerusalém, então ele toma uma atitude. Que me pedes agora? O rei disse. Então orei. Ele orou ao Deus dos céus. Naquela hora, ele não fez nada por sua cabeça, por suas emoções e sentimentos apenas. Ele orou ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Então, glória a Deus, ele caiu na graça do rei. Irmãos, ele quer ir para Jerusalém, onde está a miséria, muros caídos, portas queimadas. Ele ia sair do conforto do palácio do rei, do carinho, do respeito do rei, da rainha e de todos ali, para uma missão. Então, ele teve uma atitude, aleluia, né? Então, o inimigo se levanta instantaneamente. Há uma ordem do rei, uma liberação do rei, mas o inimigo se levanta instantaneamente. Sambalat é figura do inimigo. Capítulo 2. Disso ficaram sabendo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Sambalat é a figura do diabo aqui, não é? E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha, desagradou. Então todo esse texto aqui, da busca da restauração, sempre o inimigo está presente, tentando se impor, tentando enganar, tentando ludibriar, zombar, trair, confundir. É o trabalho dele. Mas não importa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é? Quarta atitude de Neemias aqui: silêncio, discrição. Silêncio, discrição. Olha, irmãos, nós ouvimos, a Bíblia diz
Muitos apregoam as suas virtudes, suas boas ações, mas o homem fiel, quem o achará? Provérbios. Amados, muitos falam muito e fazem pouco. Hoje você olha para o mundo cristão, evangélico, muitos estão falando, fazendo ideias, projetos de todo lado, mas na hora da ação, poucos fazem alguma coisa. Irmãos, e arrependimento, ou seja, humilhação, confissão e arrependimento é uma atitude. Então estamos falando aqui de atitudes. Se você tem quebrantamento, confessa os seus pecados e toma a atitude de transformação e de mudança e de restauração, então há um arrependimento genuíno. Do contrário, tudo é vago, não vai levar a nada. Se houver atitude, arrependimento, Deus vai poder agir, como ele agiu aqui, não é? Neemias 2:11 disse assim: cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Discrição, silêncio, não é? O segredo do negócio é o silêncio. Então preste atenção. Para a restauração precisamos de falar menos e fazer mais. Você quer restauração na sua vida, na sua casa, na igreja e até no Brasil? Fale menos e faça mais. No Brasil estão falando muito e fazendo pouco. Precisamos inverter isso, irmãos. Fazer mais e falar menos. Quinta atitude agora. Mapeamento do caos. Olha aqui, Neemias 2:13. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. Ele foi observar o caos, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale, tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, a ninguém. Então lhes disse. Agora a quinta atitude. Agora sim Neemias revela o plano de restauração. Ele foi em silêncio, com discrição, mapeou o lugar, olhou, viu o caos, o tamanho do caos, da desordem. Irmãos, faça um mapeamento do seu caos. Veja em que área da sua vida, da sua família, dos relacionamentos dentro do seu lar, na igreja, na cidade, no trabalho, você tem sido débil, que você pode trabalhar para restaurar. Levante, faça um levantamento primeiro. Observe bem a sua vida, sua família. Faça um debate, uma tempestade de ideias, com quebrantamento, com confissão de pecados, com arrependimento. Aproveite esse tempo em família para essas atitudes. Você estará trabalhando para a restauração, em nome de Jesus. Agora, quinta atitude, o plano de ação. 2:17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha, desprezo, miséria. Vinde, pois, e reedifiquemos. Esse é o plano, esse é o momento da restauração. Tem uma palavra de encorajamento para a sua família, para o seu grupo, para a sua célula. Vinde, pois, reedifiquemos. Está tudo para baixo, vamos nos levantar, vamos fazer algo útil nesse tempo.
Você vai ver no final o que Deus fez. Lhes declarei como a boa mão do Senhor meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E o inimigo continuou se opondo. Ele insiste no desprezo, insiste na zombaria, não é? Ele permanece tentando enganar, se levanta. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu estou focalizado nas atitudes de restauração, né? A sétima atitude da restauração: restauração em unidade, em comunidade, juntos. Primeiro ele mapeou, depois declarou o projeto, em seguida começaram a restauração juntos, em comunidade. Ninguém trabalhou sozinho. Neemias não trabalhou sozinho. Todos trabalharam juntos. Olha alguns versículos aqui do capítulo, todos ali, do capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananiel. Lembra? Está escrito aqui, um ao lado do outro. Um ao lado do outro. E quando eles se distanciavam um pouco mais, Neemias tocava a trombeta, o shofar, para que eles se aproximassem. Porque o inimigo estava ali, para tentar impedir a restauração. Então eles tinham que trabalhar atentos, vigilantes, não é? Continua 3, os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. 6, Joiada, filha de Pazei, e Mesulão, filho de Esodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. 9, junto a estes trabalhou Refaías, filho de Gul, maioral da metade de Jerusalém. 10, ao seu lado reparou Jeraías, filho de Arimote, defronte de sua casa. Não só um do lado do outro eles trabalhavam juntos, mas perto de suas casas. Aqui ele está restaurando de frente da sua casa. O texto revela vários versículos assim. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabinéias. Versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor. Olha aqui, com grande ardor. Baruque, filho de Sabate, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. 28, para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Então, essa atitude de trabalhar em conjunto, juntos, amados, é tempo de nos unirmos, é tempo de estarmos em unidade como igreja, para batalharmos, fazer um esforço só, puxar para um lado só, todos juntos, unidos em restauração, senão ela não vai funcionar, amados irmãos. O maligno se opõe em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Sambalate ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ah, zombaria, desprezo. Mesmo assim, amados, eles continuaram trabalhando. Versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Precisamos, amados, recebe em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. Então,
Precisamos de ânimo, porque o inimigo está tentando impedir, gerando confusão. Oitava atitude, oração. Oitava atitude, oração. Mas não só uma oração passiva, uma oração de guerra. Eles estavam em guerra. Eles tinham que empunhar a arma numa mão e as ferramentas de trabalho noutra mão. Eles tinham que dormir com a arma ao lado. Eles tinham que ficar em grupos armados. Eles tinham que dormir com as vestes ao seu lado, porque o inimigo a qualquer momento estava tentando impedir a obra. Então foi uma reconstrução juntamente com guerra, algo quase impossível. Irmãos, no meio dessa guerra que estamos vivendo, da informação, de pandemia, problemas políticos, nós estamos em guerra, precisamos de restaurar com uma mão e pegar as armas da milícia da fé com outra mão, a palavra de Deus como uma arma de guerra, em nome de Jesus. A oitava atitude é a oração, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Ah, amados irmãos, era muita coisa para ser restaurada. Irmãos, não se iluda. A decadência econômica, a crise que estamos vivendo, a crise de saúde, crise de todos os tipos, crises políticas, é como monturos e escombros por todo lado, nós vamos ter que enfrentar, mas precisamos de coragem. Eles tinham bom ânimo, eles estavam conscientes, eles tinham um plano de ação, que Neemias declarou. Então, amados irmãos, chegamos à nona atitude. A nona atitude de Neemias tem que ser a nossa também. Organização, disciplina, administração, empreendedorismo, uma mente criativa, uma mente que cria novidades, coisas novas, que rompe barreiras no meio das impossibilidades. Isso, Israel é uma nação muito boa nisso. Sempre teve que romper em fé, criando coisas novas, novas ideias. Não fique parado, busque novas ideias para o seu trabalho, para a sua loja, para o seu emprego, para a sua casa. Em nome de Jesus, disciplina, organização, organize sua casa, não deixe as coisas bagunçadas. Amados, nesses dias a dengue aumentou muito, porque as pessoas não estão limpando as suas casas, limpando os quintais. Poderia então, em nome de Jesus, a cidade estar totalmente limpa do mosquito da dengue. Bastava todos, ao invés de ficar deitado, lamentando, levanta, mata mosquito de toda forma, veneno, tira água, tira ovinhos do mosquito, mata até se for necessário, com pif-paf, ou com pano, com chinelo, limpa, organiza a sua casa, organiza a sua empresa, prepara novas ideias, prepara, trabalha. Em nome de Jesus, tenha disciplina. Vocês que estão sem escola, crianças, adolescentes, continue acordando no horário que você acordava antes. Gaste o tempo que você gastava na escola estudando. Quando acabar a pandemia, você vai estar lá na frente, em nome de Jesus. Porque, amados, há muitas perspectivas negativas, mas vamos ficar com a Bíblia. Deus vai dar o livramento. Nós vamos recuperar todas as coisas. Nós vamos nos reabilitar como famílias, como igrejas, em todas as áreas. Nós vamos ver aqui no texto, Deus é fiel. Pare de ficar ouvindo notícias negativas, que o mundo vai mal, que vai tudo acabar. Não, temos que reagir, porque o nosso Deus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém, igreja? Aleluia. Olha aqui, disciplina, versículo 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com suas espadas, suas lanças e seus arcos. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me, inspecionei, dispus-me. Olha Neemias aqui organizando, administrando. Consultei os magistrados e ao resto do povo, disse, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível.
e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E aí, então, no versículo 15, os inimigos perceberam que os intentos deles estavam frustrados. E então nós fomos ao muro para a obra. Eles foram ao muro para a obra. Metade dos moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos. Havia uma organização que Deus deu para Neemias para poder restaurar. Os carregadores tomavam as cargas, cada um, e fazia a obra com uma das mãos e com a outra obra carregavam, né? Isso está no 4:17. Esses carregadores tomavam as cargas, levavam para lá e para cá muito material. Você já ouviu falar, já viu fotografia, ou já foi em Jerusalém? Já viu o tamanho da cidade? E eles estavam num grupo não tão grande de pessoas, restaurando tudo aquilo. E com o inimigo em cima, imagine essa cena. O inimigo tentando impedir, não é? Então, amados, eles traziam sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava trombeta estava junto de Neemias. E Neemias disse: olha, não fiquem longe. Grande e extensa é a obra. Nós estamos no muro separados, longe uns dos outros. No lugar onde ouvir o som da trombeta, para lá acorrei e venha ter conosco. Então ele administrava com chofar e chamava a atenção daqueles que estavam separados. E assim eles trabalhavam na obra, desde amanhecer até a noite. Cada um com o seu moço fica em Jerusalém. Aleluia. Agora, em Neemias 5 houve uma contenda do povo. Também Neemias teve que administrar a contenda do povo. Mais essa. Nós estamos aqui no Brasil, pandemia, crise econômica e mais contenda política. É necessário administrar, é necessário a igreja ter voz, a igreja ter oração, ter intercessão. Não é? Neemias continuou administrando com palavras de autoridade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Sambalate tenta chamar Neemias para uma reunião tentando fazer mal. Diz assim no versículo 3 do capítulo 6. Ele enviou mensageiros a dizer a Neemias para vir ter uma reunião com ele. E Neemias disse: estou fazendo uma grande obra. Isso aqui é mais importante. Não posso ir. Nós temos que priorizar na nossa vida o que é mais importante. Neemias falou: não posso ir, né? Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse, se fosse ter convosco. Versículo 4, 4 vezes eles enviaram o mesmo pedido. Disse Neemias: eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então a 10ª atitude aqui, irmãos, sempre a mesma resposta é persistência, perseverança, resiliência, convicção. Sempre a mesma resposta. É necessário persistência, porque o inimigo não dá trégua. Resiliência, suportar tudo para romper. Além de tudo, falsas profecias, amados. Bom, conclusão. Neemias capítulo 6, 15. Olha aqui. Neemias 6, 15, presta atenção. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Quantos dias você acha que demorou essa obra? Quantos dias faz que estamos em isolamento social? Quantos dias foi a restauração desses muros de Jerusalém? Esse povozinho fraco, que se levantou na força e no poder do Senhor. Quantos dias? Amados, eu fico assim, é difícil acreditar, mas está escrito, está registrado aqui. 52 dias, menos de 2 meses, eles levantaram uma muralha, restauraram 12 portas, torres, muros altos, muito escombro. A cidade estava queimada a fogo. Imagine os carregadores para lá e para cá.
Amados, 52 dias se concluiu a obra. Isso é um milagre ou não é? Deus pode ou não pode fazer? Deus pode ou não pode fazer na sua vida? Ah, vai demorar 3, 5, 10 anos para resolver o problema da pandemia. Amados, 52 dias. Atitude, restauração de muralhas, santificação da sua vida, da sua família, da sua igreja, da sua célula. Restauração das portas. Caráter cristão. Leia a Bíblia. Busque o bem. Busque o fruto do Espírito Santo. Ore. Faça escolhas segundo a palavra. Tenha autoridade sobre sua casa, sobre sua família, sobre o pecado. Quem manda em você é você e o Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja rápido. Não fique pensando em anos. Aqui o texto diz 52 dias. Aleluia! 52 dias. Versículo 16, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu semblante, no seu conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Intervenção do nosso Deus, é que fizemos esta obra. Aleluia! Amém, amados? Por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Nós precisamos dessa intervenção de Deus na nossa vida. Nossa vida. Bom, de volta à normalidade. Quando isso vai acontecer? O novo normal depende de Deus. Deus é sempre novo. Tudo que Deus faz é para melhor. Aqui o texto registra o novo normal. Capítulo 8 de Neemias. É a volta da normalidade. Capítulo 8. Em se chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, em unidade, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Resumindo, ele trouxe o livro da lei, fizeram um púlpito como esse aqui. Foi ali que nasceu o estilo de culto que nós praticamos até hoje. Foi ali no tempo de Neemias, de Esdras. Esdras levantou um púlpito e abriu a Torá, abriu a palavra de Deus e lia em voz alta. E o povo todo reunido como um só homem, unidos. E eles falavam amém e levantavam as mãos e estavam ali. E Neemias, então Esdras disse, não vos entristeçais agora, não choreis mais, porque agora as coisas estão voltando ao normal. E o que é o normal? Vamos para as nossas famílias, vamos tomar bebidas doces, vamos sacrificar, vamos comer alimentos, vamos celebrar, porque a alegria do Senhor, versículo 10, é a nossa força. Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Na tristeza, na depressão desses dias, nós não vamos a lugar nenhum, mas na alegria do Senhor, que é a nossa força, poderemos restaurar. Então Esdras diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então eles celebraram, e logo celebraram a festa dos tabernáculos, voltou à normalidade, eles celebraram com alegria diante de Deus. Esse é o normal, irmãos, e eles celebraram ainda mais. Eles fizeram uma grande celebração, chamaram os músicos, louvor, chamaram os cantores, os instrumentistas, fizeram coros, os sacerdotes, os ministros, fizeram uma procissão, uma grande marcha por Jerusalém, celebrando. Amados, é tempo de nos levantarmos em fé. Lembre-se que não é sair para a rua protestando contra o governo ou a favor, é celebrar o Rei Jesus, é celebrar a nossa santificação, é celebrar, amados, a autoridade de Deus que está sendo restaurada à igreja, para que os povos que estão perdidos sem rumo, venham procurar na igreja, bater na porta da igreja para perguntar, o que nós vamos fazer nessa crise? O que nós podemos fazer nessa crise? Então nós vamos falar restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Amém.
Vamos sair da miséria, restaurando vidas, educando vidas a andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, porque existe um Deus que criou os céus e a terra, e tudo quanto neles há. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto neles há, e esse Deus faz prodígios e maravilhas. Ao homem natural, à economia do mundo, aos governantes, a nenhuma organização vai ser possível a restauração, mas a Deus, Ele é totalmente poderoso para fazê-la. E agora, Neemias 12, 27, procurava os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizesse a dedicação com alegrias, louvores, cânticos e símbolos e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, versículo 30, purificaram-se os sacerdotes levitas, e também purificaram o povo, e as portas e o muro. Formaram 2 grandes coros, versículo 31, em procissão, versículo 35, os filhos dos sacerdotes com trombetas, versículo 36, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras o escriba ia adiante deles, versículo 40, ambos os coros pararam diante da casa de Deus, 42 agora, e faziam-se ouvir os cantores, sob a direção de Jesraías. 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria, aleluia. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe, se ouviu até as demais nações da terra. Em nome de Jesus, meus amados irmãos, ouçam essa mensagem, seja encorajado. Eu não quero que você tenha apenas um pouco mais de conhecimento bíblico sobre Neemias e o livro de Neemias. Eu quero que na sua vida se aplique, que isso desperte você a tomar essas atitudes que Neemias tomou, que levou à restauração dos muros e dos portões de Jerusalém, e isso tirou o estado de miséria e de desprezo de Jerusalém, e assim sendo da igreja do Deus vivo, da nossa igreja Nova Jerusalém, das igrejas da cidade do Brasil e do mundo, da sua família, dos seus queridos, em todos os lugares dessa terra, que o espírito de restauração venha, e é o tempo, conforme Atos 3, 19 a 21, que Deus diz que os céus retêm a glória de Deus, até que venham os tempos da restauração de todas as coisas. Tikkun Haolam, no hebraico, e essa palavra tem a ver com jubileu, tem a ver com shofar, trombetas tocando, Tikkun Haolam, restauração de todas as coisas, porque o que Deus fez vai se cumprir, como cantamos hoje. A palavra vai se cumprir. Deus é o nosso amparo, nossa fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Em nome de Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra. Não se fez assim a nenhuma outra nação. Ele vai cumprir a palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que a Tua palavra chegue nesses lares, por todos os lugares onde ela chegar. Promova a restauração. Que os familiares se levantem, as células, a igreja como um todo se levantem para a restauração da santificação e para a restauração da autoridade, o caráter de Cristo no teu povo, para que a igreja seja visível, relevante nesse mundo, criativa, cheia do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja. Amados, que Deus te dê paz no meio da tempestade. Que Deus te dê criatividade em meio aos impossíveis. Deus te abençoe. Amamos você, sua família. Desejamos estar juntos. E estamos juntos se estivermos no mesmo mover profético de Deus, no mesma luta, no mesmo esforço, em unidade, trabalhando pela restauração. Amados, quando a igreja se reunir de novo, vai ser como aqui em Neemias, grande alegria, e o som
da igreja, o barulho dos coros, dos cantores, da palavra sendo pregada por Esdras, proclamada por Neemias, vai se ouvir muito longe, por todas as nações, e virão, e saberão, que Deus é por Sião. Percorrei a Sião, Salmo 48, olhai suas torres, seus muros, suas portas, contemplai, admirai. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a alegria de toda a terra. É o monte de Sião para os lados do norte, a referência, a cidade do grande rei. É daqui da igreja do Deus vivo, dessa e de todas as outras e da sua vida, que podem sair soluções de Deus para essas crises. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Receba a bênção, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo que gera unidade no corpo, seja sobre todo o teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fique ligado, meus irmãos, nas mídias da igreja e fique sabendo o que está acontecendo. Assim que alguma atitude nova tivermos, comunicaremos e então, louvado seja Deus, estaremos juntos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço, pastor Nê, pastor Paulo, liderança da igreja toda, te abençoe em nome de Jesus. Amém, boa noite. Aleluia.